Muito bem, nós agradecemos então a apresentação do general de divisão José Carlos dos Santos e nós vamos dar início ao painel, convidando para moderar este painel a diretora da Conteúdo e editora das revistas Decision e Risk, Graça Sermu. Convidamos também o delegado de crimes eletrônicos da Polícia Federal, Carlos Sobral. O presidente do Comitê Estadual de Crimes Eletrônicos da OAB, Coriolano Camargo. Delegado da Polícia Civil de São Paulo, José Mariano. Hacker e diretor de pesquisa da Qualis, Rodrigo Branco. E a palavra fica então com a coordenadora deste painel, Graça Sermu. Obrigada. Bom, muito interessante iniciarmos o dia de hoje, como eu falei para vocês, com saindo de todas as discussões que nós tivemos, né? Olhando esse cenário dentro das empresas e hoje a gente abrindo, né, essa discussão para esse cenário internacional, inclusive com uma visão de como o Brasil está trabalhando nesse sentido da defesa cibernética. E eu convido, então, todos para continuar mais um pouquinho falando. Nós temos aqui visões diferenciadas sobre esse cenário, e eu acho importante que cada um deles fale um pouco também sobre a visão que eles têm desse cenário do ponto de vista das áreas em que eles atuam, né? Porque são visões diferentes e complementares. Recentemente, ao conversar com alguns profissionais, enfim, e a mídia tem essa tendência, né? Começamos a falar, olha, temos um cenário de cyberguerra, tal, e alguns me corrigiram falando, não tem cyberguerra, né? Então, e a gente, olhando fatos, né, fica um pouco pensando o que tem de real, né, e o que a mídia, às vezes, né, enfatiza um pouco além. Então, vamos ouvir os especialistas agora e sentir na visão de cada um deles o que na opinião de cada um, tem de real nesse cenário. Vou seguir aqui a ordem, o Sobral já está aqui ao lado, então vou passar a palavra para você e vamos seguindo aí até chegar ao Rodrigo. Por favor, Sobral. Bom dia a todos. Se você quiser explicar um pouquinho a sua atuação, tá, importante. Eu apresento também. Bom dia a todos. Bom dia, Graça. Sérgio, obrigado. Em nome da Polícia Federal, agradeço o convite e a oportunidade de apresentar a nossa visão. Bom, sou delegado de Polícia Federal e chefe do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Nossa missão, lá na Direção-Geral, é coordenar todas as ações, todos os programas, todos os projetos da Polícia Federal na área de segurança cibernética. Então, sob essa perspectiva, vou continuar na toada do general Zé Carlos, para depois puxar um pouquinho para a nossa visão de segurança pública, nossa visão na esfera policial. Bom, sobre essas ameaças, se elas existem, acho que o general demonstrou muito bem que elas são concretas e elas são reais, né? E nós sabemos que na área de proteção, na área de defesa e na área de segurança, é impossível você esperar uma situação acontecer para depois iniciar a preparação para poder, então, reagir e proteger o Estado e a sociedade. Então, uma vez detectada que a ameaça existe e ela existe, nós vimos, é necessário que o Brasil se prepare e se prepare de forma adequada para proteger tanto o território nacional, a integridade nacional, as instituições democráticas do país e a nossa sociedade. Então, nós temos, sim, que nos preparar. E nesse espírito, o Brasil está se preparando. Os investimentos que o general citou podem aparentar de grande monta, 400 milhões, mas, na verdade, quando você olha
a nossa dimensão, olha a nossa pretensão e olha a nossa missão do país num cenário internacional, e o Brasil está se colocando nesse cenário, já se colocou nesse cenário internacional e agora passa a sediar grandes eventos. Não serão só esses grandes eventos, não, da Copa do Mundo, Olimpíadas, Copas das Confederações, serão vários outros. O Brasil entrou no circuito internacional e isso gera consequências e gera responsabilidades para a nação brasileira, para o Estado brasileiro, que é a preparação. Então, 400 milhões para a defesa, mas o que nós vamos investir em segurança pública não é muito. Isso é só o começo, porque o nosso desafio é imenso e nós demoramos muito para conseguir avançar. E parece que agora nós entramos numa boa velocidade em bons projetos. Bom, o general apresentou o Centro de Defesa Cibernética, preparado para proteger o Brasil contra ameaças, contra estados, numa escala muito alta, uma escala muito grande, uma escala muito complexa. E também vou falar um pouco da nossa perspectiva de segurança pública, né? Complementando o trabalho que o Ministério da Defesa realiza, que as Forças Armadas realizam, que são importantes, são essenciais para a sobrevivência de um país. Isso a história já demonstrou, e isso não vai mudar. Tá? Também é necessário que o Estado se prepare para proteger a sua população, se prepare para proteger a sua sociedade e as suas instituições em âmbito interno e permita que combata as ameaças não militares, as ameaças não ligadas a um Estado, não ligadas a uma ação de guerra, para que a gente tenha condições, então, de complementar, tanto na área da defesa, como na área da segurança e da segurança pública no espaço cibernético, que a gente consiga fechar esse ciclo. E nesse contexto, a Polícia Federal vem atuando, e atuando em conjunto com outras agências, com outras forças, e nós montamos, dentro da Polícia Federal, um Centro de Segurança Cibernética, que atua em Brasília, e que tem essa função de coordenar as ações de segurança pública no espaço cibernético, em parceria, trocando informação, de forma coordenada, de forma integrada, de forma próxima com as outras forças que têm outras missões, às vezes missões até maiores, mas que também fazem parte de um grande sistema de proteção nacional. E além desse Centro de Segurança Pública, segurança cibernética, que foi constituído em Brasília, hoje nós temos as delegacias especializadas nos estados, são os nossos grupos táticos. Por quê? Porque é necessário que a gente encontre as ameaças. As ameaças existem, não no âmbito de guerra, não no âmbito de Estado, mas no âmbito, numa escala menor, interna. O crime organizado usa a tecnologia para a prática, né, de lesão, tanto no Brasil como no exterior. Isso já é fato, isso já acontece, isso é hoje, na verdade isso é ontem, não é mais hoje. Então a Polícia Federal hoje tem o Centro de Segurança Cibernética em Brasília e as delegacias especializadas em crimes cibernéticos nos estados, em 15 estados, que são os nossos grupos táticos, que têm a missão de conduzir as investigações, encontrar as pessoas, reunir prova e apresentar à justiça para que elas sejam responsabilizadas. E se essa ameaça, esse grupo organizado, este criminoso estiver no exterior, a gente tem mecanismos de troca de informação e cooperação internacional, tanto policial, através da Interpol e outras várias formas de cooperação internacional, ou em cooperação jurídica, para conseguir identificar essas pessoas. A nossa missão é identificar a ameaça para que, aliada à prevenção e à contenção, à diminuição das vulnerabilidades, nós consigamos aumentar a nossa segurança. E a gente vai tratar um pouco mais adiante. Ontem a gente teve uma boa novidade, foi aprovada uma legislação que prevê que as polícias judiciárias, agora não mais só no âmbito da Polícia Federal, mas em todas as polícias judiciárias civis, são as polícias estaduais, polícias judiciárias estaduais, constituam as suas delegacias especializadas em crime cibernético. Então, com isso, a gente vai ter a capacidade de aumentar muito a nossa eficácia, a nossa eficiência, porque as ameaças estão aí, o crime organizado está aí, e quando o crime organizado se alia, por exemplo, com o Estado, a gente vê as consequências
que ainda são potencializadas. Nós temos que estar preparados para agir, nós temos que ter conhecimento para agir, temos que ter armas para agir, armas em níveis, as armas militares num nível muito superior, num nível muito mais forte, as armas de segurança num nível mais num nível menor, que a gente trabalha na promoção da segurança pública interna, mas fechando um sistema de proteção, que é ali segurança e defesa, visando proteger a nossa sociedade, o nosso Estado, a nossa nação. Obrigado, Graça. Obrigada. Com certeza, voltaremos a esse tema da aprovação da lei. Vamos só passar essa rodada com essa visão ainda geral. E, no segundo bloco, vamos tratar realmente da aprovação da lei e dos aspectos que tem aí relacionados também. Coriolano, sua visão. Graça, muito obrigado pelo convite. Em nome da OAB São Paulo, trago o caloroso cumprimento do nosso presidente Luiz Flávio Borges Durso. Eu presido a Comissão Estadual de Crimes Eletrônicos e de Direito Eletrônico no Estado de São Paulo pela OAB. Nós procuramos desenvolver pesquisas, artigos, cooperações com a sociedade, com os órgãos de defesa, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, centros de pesquisa. Sou professor da FIA, professor palestrante da FGV em 2011, professor da USP e do Mackenzie. E nas nossas aulas nós procuramos dar alguns trabalhos para os alunos, alguns deles sobre guerra cibernética. E a pergunta que se faz, nós estávamos conversando há pouco, ela existe? E os alunos apresentam seus trabalhos com a seguinte conclusão: existe uma sensação de guerra cibernética no Brasil. E onde ela ocorre? Na Deep Web, na internet subterrânea. O que é essa internet subterrânea? Você vai dizer logo mais para nós. É um sistema oculto, né, onde você dispara um portal na internet e esse portal e uma senha segue no segundo momento, para que você navegue por redes subterrâneas, né? Por que eu disse que você ia dizer, Rodrigo? Porque você é o especialista, né? Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, realmente existe, dentro dessa internet subterrânea, segundo as pesquisas apresentadas pelos meus alunos, a preparação de mecanismos de vírus para que jovens sejam induzidos por forças estrangeiras a atacar os portais brasileiros. E ali também é possível você comprar pacotes para fraudar o SPED fiscal. Isso pode ser considerado uma forma de guerra cibernética contra o Estado brasileiro, contra o sistema tributário brasileiro? Pacotes especiais para você fraudar a nota fiscal eletrônica, para você tornar indisponível o sistema de envio da nota fiscal eletrônica. General, isso pode ser considerado guerra cibernética ou é só apenas uma sensação quanto à existência da guerra cibernética? Eu gosto sempre de tocar em temas muito práticos, atuais, né? No Twitter, se nós digitarmos algumas palavrinhas no Twitter, frente aos últimos acontecimentos no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, face ao que o delegado Sobral disse, ao crime organizado, nós vamos ver ali uma certa apologia a ataques contra militares, ataques planejados nas redes sociais, com o uso das redes sociais. Isso pode ser considerado uma forma de guerra cibernética do crime organizado de São Paulo, né, contra o sistema de segurança pública? Eu não tenho todas as respostas, obviamente. Nós vivemos num clima de insegurança, a segurança precisa melhorar em todos os níveis. A OAB São Paulo entende que só a cooperação vai poder gerar o conhecimento para o Estado, para que ele possa combater efetivamente os focos do crime organizado e os focos dessa guerra cibernética que nós estamos travando. Eu faço parte do Tribunal de Impostos e Taxas desde 2005 e nós também criamos lá um Centro de Defesa Cibernético estadual para analisar as fraudes tributárias eletrônicas. Mas acho que deu para dar um panorama, né, Graça? Com certeza. E
colaborar aqui com a minha questão, né? Temos ou não temos aí um cenário de guerra cibernética? Exatamente. Passar para o Mariano, para avaliar, na sua opinião, se é apenas uma sensação ou se ela não vai ter uma data, nem um dia marcado, é algo que começa aí, a partir dessa sensação, a se instalar realmente aí no nosso cenário. Bom dia, Graça. Bom dia aos meus colegas do painel. Muito bom dia a todos. É sempre uma maravilhosa experiência estar aqui, participando de todas as edições Security Leaders, encontrando esse monte de amigos. É uma oportunidade ímpar. Para mim, é alguma coisa que eu aprecio demais. Focando um pouco no assunto, com relação a uma situação de sensação quanto à existência de uma eventual cyberguerra. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, ele realmente está imbuído da maior boa vontade, até porque, eu vou até revelar um pouco das minhas ideologias no que eu vou responder, acertadamente colocou em boas mãos a questão relacionada a crimes de natureza tecnológica e soberania nacional, e o fez acertadamente quando, seguindo aquilo que acontece no mundo, na esteira de todos os outros grandes países, procurou desenvolver tecnologia própria dentro das Forças Armadas. Eu acho isso perfeito, é por aí o caminho, na minha opinião. Porém, dentro do que nós podemos observar no panorama mundial, nós estamos extremamente atrasados. Acredito que a gente ainda tem muito que se desenvolver. Acredito ainda que a gente vai apanhar um pouquinho em muitos aspectos, mas eu acho que quando você fala de cyberameaças, e, evidentemente, dentro do alcance que esse tema está sendo tratado aqui, você está falando nisso voltado para a soberania nacional. Você tem que fazer uma distinção muito clara do que é cyberameaça voltado para a soberania nacional, cyberameaça voltado para a segurança pública, que tem um caráter interno. Dentro desse contexto, a questão é muito clara. Se você vai enfrentar uma cyberameaça que está atentando contra a soberania do país, você deve fazê-lo através do preparo adequado, das melhores técnicas que você conseguir dispor, mas, acima de tudo, do que é básico dentro de tecnologia, que é informação. Eu vou até um pouco mais longe, vou, assim, exaltar a palestra anterior do senhor Alistair, onde ele foi mas muito preciso e muito feliz no que ele falou. Nós não devemos desempenhar um papel reativo, mas sim proativo. Especificamente na área de ciberdefesa, o papel não pode ser reativo. Ele tem que ser proativo. Aí vem, obviamente, o desafio número 1, como ser proativo numa situação como essa? E isso se faz através de tecnologia, porque tecnologia empregada para o mal só é suplantada de que maneira? Com tecnologia. Óbvio, ululante. Segundo aspecto, isso também é feito através do quê? Informação. E para que, dentro de uma conjuntura nacional, você consiga suplantar esse tipo de ameaça, o que acaba sendo necessário? A informação. Há anos, quanto tempo nós estamos falando de cybercrime, cyberameaças? Mas por aí, uns 15 anos. E há anos eu venho insistindo e falando na mesma coisa. O Brasil precisa ter o quê? Uma política que preveja articulação nacional. Porque o grande mal do nosso país são soluções estanques, são soluções que são absolutamente voltadas, vou usar até um termo pessoal meu, para o próprio umbigo, na qual cada um quer ser mais senhor da sua situação do que o outro. E aí, pela falta desse tipo de articulação, a informação acaba não fluindo. E se ela não flui dentro de questões que são básicas e simples, como segurança,
vamos colocar aspectos locais, municipal, estadual, quando você tiver que fazer frente a questões de segurança nacional, a coisa fica ainda mais complicada. Porque você vai enfrentar o quê? Inimigos absolutamente articulados, com um objetivo específico, os quais só têm um único interesse, alcançar a sua missão, que é suplantar aqueles que eles estão combatendo. Isso é básico. Não temos ainda um aspecto importante da ciberdefesa, que é o quê? A nossa própria capacidade de pesquisa, para que a gente consiga fazer frente aos desenvolvimentos dessa área em outros países. A gente tem muita dependência, no final das contas, da tecnologia externa, principalmente tecnologia de outros países. Então, acho que a gente tem que investir pesadamente na capacitação, no preparo, na pesquisa, na articulação. Aí, obviamente, existem outras questões que são relacionadas ao tema, que despertam tantas paixões. Porque, por exemplo, se você for pensar num cenário de guerra, nós estamos falando de soberania nacional, evidentemente é um cenário de guerra. Existem algumas questões que a gente tem que pensar também. Se você tem um hacker, não gosto muito desse termo, mas sou obrigado a usar aqui especificamente para isso. Se você tem um hacker que está promovendo algum tipo de ataque, você vai considerá-lo como seu inimigo de guerra? Isso tem uma implicação muito grande dentro da área militar. Tem um alcance assim que é totalmente diferente. Ele vira um alvo militar. E isso tem consequências. Esse é um dos aspectos. Existem vários outros que a gente poderia tratar. Até que ponto, por uma questão de soberania nacional, você vai suplantar próprios particulares para fazer frente a uma ameaça externa? Já estou dando o nome e direcionando o que eu quero dizer. Sistema de Telecomunicações Nacional. Meu colega Sobral, de muitos e muitos anos, muitas discussões, sabe disso. Toda vez que nós, de agências de segurança interna, temos que fazer frente ao desenvolvimento de algum trabalho no qual a gente vai depender de estrutura de telecomunicações, é um pesadelo, não é, Sobral? É sempre um pesadelo. Mas dessa vez nós estamos falando de uma coisa que é muito maior. É soberania nacional. Então eu acho que a partir desse momento, a partir de algumas situações que nós estamos verificando, não na teoria, mas sim na prática, foram trazidos excelentes exemplos, são exemplos clássicos, perfeitos, mas só acontece fora do país? É só briga de Europa Oriental? Não, não é. Nós estamos vivenciando uma questão, e aí eu gostaria de focar, se você me permite, o assunto que eu acho instigante. Quando você fala de questão de cyberwar, envolvendo soberanias diferentes, países diferentes, evidentemente isso tem uma finalidade. A finalidade sempre tem uma conotação econômica, fato. Então você vê exemplos como casos relacionados à China, no que diz respeito a quê? A atos que poderiam ser tranquilamente considerados atos de guerra, atentando contra a soberania norte-americana principalmente, mas com um viés de natureza econômica. Como que você vai diferenciar simplesmente uma questão de espionagem industrial de uma questão de soberania nacional? Dá para a gente começar a discutir a partir daqui. Obrigado, Graça. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de perguntas aqui que está chegando nesse painel é grande. Antes de passar para o Rodrigo, vou trazer duas que, de certa forma, ajudam bastante a entender as dúvidas que permeiam aí as pessoas. Bom dia a todos, ótimo painel, tema muito interessante, porém, a meu ver, existe um pouco de sensacionalismo da mídia sobre cyberguerra. Isso está mesmo acontecendo e pode afetar minha vida como usuário de internet, é o Jefferson Ribeiro, do Rio de Janeiro. Por outro lado, bom dia a todos, parabéns pela escolha do tema. Eu trabalho em uma grande empresa do setor industrial, com processos de segurança bem definidos, uso de ótimas ferramentas de tecnologia, gestão de risco, compliance. Mesmo assim, estamos vulneráveis? Essas cyberarmas podem afetar a minha empresa? A impressão que tenho é que não temos chances contra as ameaças. Seremos reféns
do cybercrime, Ronaldo Franco dos Santos, de São José dos Campos, São Paulo. Alguém olhando sob o ponto de vista de indivíduo e um executivo olhando sob o ponto de vista corporativo. Antes de passar para você, eu tenho que passar para o Rodrigo, para a gente só finalizar, porque eu sei que todos querem falar e todos terão oportunidade, mas só para a gente fechar essa primeira rodada, trazer aí esses dois cenários. E um aspecto interessante também, que eu queria que você comentasse, essa guerra cibernética subterrânea, falada aí pelo Coriolano, achei bastante interessante essa visão. Está com você, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom, só se apresenta, eu acho que a maioria já conhece você, né? Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. A Graça, novamente, me dando um grande desafio aqui, eu vou tentar fazer jus ao nível dos meus colegas aqui na mesa. Diferente de todos eles, o meu trabalho é justamente o oposto. O meu trabalho é a parte que a gente chama de parte ofensiva da segurança da informação. Então, basicamente, é descobrir vulnerabilidades, escrever códigos que exploram essas vulnerabilidades, mostrar onde as defesas falham, como elas falham e por que elas falham. Quem soluciona os problemas não sou eu. Eu sou a pessoa que aponta esses problemas nas empresas e acaba dando isso daí, gerando mais trabalho e tudo mais. Então, eu creio que eu tenho uma visão aí de como funcionam esses ataques, por que os ataques funcionam. Vou começar respondendo a pergunta do Jefferson, né, que ele perguntou se ele, como uma pessoa, ele está vulnerável também. A verdade é que o grande problema, quando a gente fala da área cibernética, né, do mundo digital, é a atribuição. Como você prova quem cometeu aquele crime? E a atribuição ela é super difícil, justamente porque pessoas normais, né, os cidadãos comuns, eles não se importam com a segurança pessoal deles. Então, eles são as primeiras vítimas, porque eles vão ser usados para que esses ataques aconteçam. Tá? Então, a resposta é, sim, ele tem que se preocupar. Quanto mais esse problema crescer, mais o cidadão comum vai também ser vulnerável, e não só ao crime porque ele utiliza o internet banking dele, mas sim porque ele vai ser utilizado como ponte para outros ataques que podem ser muito mais sérios, que, como foi dito aí, pode envolver estados, espionagem, coisas maiores do que simplesmente o crime porque alguém está tentando roubar o cartão de crédito dele. Tá? A segunda pergunta da grande empresa. Recentemente, né, o diretor do FBI, responsável por crimes cibernéticos, disse que qualquer empresa que seja de tamanho médio para grande deve assumir que já foi invadida. Tá? Então, isso daí não sou eu que disse, foi o diretor do FBI para crimes cibernéticos. Então, a resposta é sim, ele provavelmente já foi invadido. Tá? A grande questão não é se a tecnologia é a tecnologia de ponta, a grande questão é que software tem falhas. Quanto mais software, mais falhas. Então, se ele tem muita tecnologia, ele tem muitas falhas. Eu, como pesquisador, só para vocês terem uma ideia, em um ano, desenvolvi mais de 24 exploits para vulnerabilidades que não eram conhecidas pelas empresas. Isso afetava softwares da Adobe, quem aqui lê PDF, softwares da Microsoft, quem aqui navega na internet, abre arquivo do Word, softwares da Apple, quem aqui abre PDFs num Apple, quem aqui navega com Safari, quem aqui tem um iPhone, softwares da Sun, né, quem aqui utiliza Java. Né? Então, softwares que afetam, na verdade, todo mundo, a vida de todos. E eu sou uma única pessoa, eu não sou uma super entidade governamental com um grande fundo de investimentos. Tá? Então, isso está acontecendo. Falando do underground, né? O underground também tem sofrido com isso, porque o que acontece é que no passado existia uma troca de informação gigantesca, né? Nas comunidades hackers e tudo mais, a informação era prioritária, né? A troca de informação era fundamental, as vulnerabilidades em geral elas eram divulgadas, existia aquele negócio de a pessoa queria se destacar, então ela tinha a intenção de divulgar as falhas para ela mostrar que ela tinha esse conhecimento. Hoje em dia, como tem muitos governos injetando dinheiro nisso, e o próprio crime cibernético movimenta muito dinheiro, acabou acontecendo que não existe mais essa comunicação mesmo no underground. Né? Todo mundo tem os seus próprios interesses, os grupos são muito mais fechados. É muito mais difícil para as empresas interagirem com esse underground, porque é muito mais difícil você encontrar as pessoas e se infiltrar, porque antigamente as informações eram simplesmente dadas, hoje elas têm valor. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um bug, uma vulnerabilidade no Internet Explorer, vale mais de $100 mil. Tá? Ninguém tem interesse em dar essa vulnerabilidade de graça mais. Né? Se você encontra uma vulnerabilidade, você escreve um exploit, esse exploit afeta milhões de usuários, você vai ganhar milhares de dólares por isso. Você não quer mais dar isso de graça. Esses milhares de dólares podem vir tanto através do crime, como através de movimentos idôneos.
Governos compram, entidades que trabalham e reportam para governos compram, entidades de inteligência compram, empresas de inteligência compram. Então isso está mudando o panorama, tanto das corporações, das pessoas, porque agora elas passam a ser utilizadas para outros tipos de coisa, além da fraude pura e simples, como também do mundo underground, tá? Então, essa é a mensagem aí que eu tinha para falar, respondendo a pergunta de todo mundo e já me apresentando. Ok, obrigada, Rodrigo. Bem, antes de passar também para perguntas de vocês e para essa segunda rodada aqui, onde todos podem comentar o que foi dito e até sentirem a vontade para falar um pouco sobre a legislação e até que ponto ela vem de encontro a esse cenário e o que ela pode trazer, né, de favorável nesse cenário, eu trago uma pergunta do Edmo Lopes Filho, que é de Uberlândia. Ele é CSO, espera aí que a pergunta, esse sistema aqui, tá, me escapa aqui, porque vai entrando perguntas aqui. Ele é CSO da Algar Telecom. Obrigada, Edmo, por estar aí, né, online com a gente. E a pergunta é para o general José Carlos dos Santos. Qual será a estratégia do governo para interagir com as telecoms? Vocês falaram sobre essa questão. Uma vez que os ataques de negação de serviço, na sua maioria, ocorrem através de seus backbones. Uma das características da defesa cibernética é que, para ela dar bons resultados, ela tem que ser muito cooperativa. E nós já tivemos um modelo de como isso pode funcionar bem na Conferência do Meio Ambiente, a Rio+20, onde só nós, primeiro, agimos de uma forma proativa, como foi falado. Foi fundamental essa proatividade, porque nós nos preparamos para o ataque mais esperado, que não é tão sofisticado tecnicamente, que é a negação de serviço. Mas sofremos esses ataques, mas estávamos preparados. Não nós, Centro de Defesa Cibernética, mas a empresa que instalou o sistema para a Rio+20, ela estava preparada. Antes da Rio+20 acontecer, foram mais de 30 reuniões integrando diversas agências de governo. A Anatel estava lá, a Polícia Federal estava lá, representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, integrantes do CERT-BR, do Comitê Gestor da Internet aqui de São Paulo. Enfim, uma série de agências agiram de forma integrada e acredito que a Rio+20, então, foi um modelo de como pode uma política pública de segurança dar certo. Integrando os seus meios. Não há como vencermos essa ameaça, tanto na área de segurança pública como externa de ameaça à soberania do país, se não houver uma integração. O setor cibernético na defesa já nasceu de forma integrada, tanto que o Ministério da Defesa, racionalizando os seus meios econômicos e de pessoal, deu missões diferentes para cada um daqueles setores chamados estratégicos para a defesa nacional. Então, a parte nuclear continua sendo feito pela Marinha do Brasil. Logicamente, tanto a Força Aérea quanto o Exército têm assuntos de interesse comum, mas a Marinha já lidera esse projeto da propulsão de submarino nuclear já há muitos anos. Então, ela permaneceu com a coordenação desse setor. A Força Aérea no setor espacial e o Exército, por sua maior capilaridade nacional, foi designado como uma força integradora. Agora, eu gostaria de corrigir uma sensação geral, não sei se é uma boa ou uma notícia. A nossa missão foi exclusiva para a defesa. Pelo pioneirismo desse órgão criado, é que nós temos sido chamados, e sempre atenderemos, outras agências de governo. Que política estamos implantando dentro das Forças Armadas e que podem servir para as demais agências de governo. Em relação à proteção das nossas infraestruturas, como é o sistema de telecomunicações, já existem alguns passos sendo dados nesse sentido. O próprio Exército Brasileiro tem um grande projeto, muito mais dispendioso que o cibernético em si, chamado Proteger, que visará no futuro dar condições às Forças Armadas de proteger não só fisicamente as instalações críticas, linhas de transmissão, oleodutos, gasodutos, sistemas de transporte aéreo, enfim,
por meio de ações integradas, num grande projeto chamado Proteger, em que nós estamos recebendo recursos do governo federal para elaborar um programa que tem essa finalidade. E não estamos atrasados em relação a essa política em relação a outros países. Eu tenho conversado com colegas norte-americanos e eles ainda estão procurando uma maneira de integrar essas políticas. Estão encontrando muita dificuldade porque o sistema nosso é capitalista. Passar a responsabilidade de proteção para as empresas não é tão fácil. Os americanos têm alguns projetos de lei discutidos há muitos anos que até hoje não foram aprovados, que obrigaria as empresas privadas que exploram serviços de interesse público a investir uma quantidade X na segurança cibernética, por exemplo. Então, essa lei não existe ainda. Existe, sim, uma clara definição, no caso norte-americano, de qual é o órgão responsável por implementação dessa política, que é o DHS, o Department of Homeland Security. No Brasil, até já há um consenso de que devemos ter algum órgão com a mesma finalidade. Pode ser o Ministério da Justiça. A lei ainda não definiu isso. Definiu, sim, para os próximos grandes eventos. O Ministério da Justiça coordena as ações de segurança e nós participamos de uma forma colaborativa. Mas isso tem que ser estendido para uma futura política do país, visando aparelhar as nossas empresas, exploradores do serviço, de alguma forma de prover essa segurança. Que a Força Armada ela não tem capacidade em pessoal, número de pessoal, nem recursos para implementar medidas de segurança, por exemplo, nas nossas operadoras. Agora existe sim, e vai existir uma pressão cada vez maior da sociedade para aumentar essa segurança. Então, esse assunto é muito recorrente em vários países. Numa palestra só, para descontrair um pouquinho, participava de um debate semelhante com o nosso representante do Gabinete de Segurança Institucional, Dr. Rafael Mandarino, que é responsável pela implementação de uma política pública no setor. O GSI, como eu mostrei na minha apresentação, hoje, pela legislação, seria o órgão encarregado de implementar essas políticas. Perguntaram para ele, mas o que o governo tem feito para aumentar a segurança e tal? Ele falou, se eu estivesse na China, estava tudo resolvido. No sentido que há necessidade, sim, de um poder político centralizado, forte, para implementar medidas de segurança, porque implica na própria emprego dos recursos da empresa privada. E, nesse sentido, dentro das Forças Armadas, estamos implementando um programa de educação. Então, a partir deste ano, todos os oficiais de todos os serviços, seja de infantaria, artilharia, comunicações, de onde sou oriundo, terão uma carga mínima de TIC e SIC, Tecnologia, Informação e Comunicações e Segurança, na sua formação. Então, é uma questão de educação, de mentalidade. Paralelamente, no meio civil, estamos discutindo, com a colaboração de outras agências governamentais, a criação de uma Escola Nacional de Defesa Cibernética destinada a conscientizar gestores de alto nível para a implementação dessas políticas. E fui procurado esta semana por um representante do MEC para ver de que forma nós podemos colaborar na confecção de uma cartilha de segurança básica para o cidadão. Então, desde cedo, nossos filhos têm que ser instruídos, como já acontece nos Estados Unidos, que não é só navegar, não é só baixar arquivo, que tem perigo. Eles podem ser vítimas de pornografia infantil, sequestro, etc, etc. Então, tem que haver essa conscientização que a ameaça existe. O problema é que ainda ela não está absorvida. Essa sensação de segurança é muito comum no brasileiro. O Brasil vai ser vítima de guerra? Jamais. Para vocês terem uma ideia, jamais. A maior parte das perguntas, eu estou até passando, mas a maior parte é exatamente essa, questionando, mas existe mesmo isso? Isso não é coisa da mídia? Existe realmente uma guerra cibernética? Uma guerra cibernética? Acredito que não. Essa é a grande questão aqui que está surgindo. Bom,
Nós estamos com uma audiência de 1.450 executivos nos acompanhando pela internet, mas temos uma plateia aqui presencial também nos prestigiando, extremamente importante. Então, vou abrir espaço aqui para ver se tem alguma pergunta na nossa plateia presencial aqui no nosso painel. Temos aqui sim, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Eu tenho uma... Você pode se identificar, eu o conheço. Fernando. Meu nome é Fernando Mercedes, trabalho com a área hoje de pesquisa de ameaças locais aqui no Brasil pela Trend Micro. E, bom, sou da área técnica, né, e tenho uma preocupação especial justamente com a defesa. Inclusive, por isso que eu estou numa empresa de antivírus, né? Eu tenho mais a preocupação da defesa, né, e no sentido de dela ser reativa, dela não ser reativa, e sim proativa, né? Isso eu gostaria de saber, né, como está a estratégia de ação antes da reação, né? Ou seja, com essa integração das forças da polícia e de todas os órgãos que a gente tem aí que vão precisar, já estão nos defendendo e vão precisar defender ainda mais com esses grandes eventos, com tudo isso, eu não vejo muito tempo hábil para a gente conseguir treinar, né, da educação digital, segurança e tudo, porque as coisas já estão acontecendo, né? Então, eu sou muito preocupado com esse tempo, né, quanto isso vai levar. Será que a gente não poderia explorar o conhecimento dos profissionais daqui e integrar isso de forma mais... para que seja realmente mais integrado, né? Porque, assim, a gente tem uma defesa hoje fora do espaço cibernético que as Forças Armadas fazem e tudo, justamente porque o conhecimento de ataque também é treinado, né? Então, sabendo como o inimigo vai atacar, né, fica, obviamente, dá conhecimento para saber como defender, né, para montar as estratégias de defesa. Me perdoe se eu estou falando alguma besteira, não tenho conhecimento militar apropriado, mas na área cibernética a gente entende da mesma forma, né? É impossível, praticamente, saber defender sem saber atacar. Então, assim, qual é o investimento nessa integração com quem sabe atacar para construir as defesas? Obrigada, Fernando. Gostaria de responder, por favor? Já conheço o Rodrigo há algum tempo. Isso é uma parte da resposta. Mas, como eu falei, estamos com o primeiro curso de guerra cibernética e uma das coisas que é ensinada é a segurança ofensiva. Mas ainda o número de, logicamente, profissionais, nossa capacidade física de formar especialistas é pequena ainda. Então, nós estamos recorrendo a todos os setores que detêm alguma experiência na proteção de redes, etc. Então, o CGI, o NIC-BR aqui de São Paulo tem sido um nosso parceiro na formação de especialistas. Acho que o maior banco de dados sobre tipos de ataque, origens de ataque, está aqui no Núcleo de Integração e Coordenação do CGI, aqui em São Paulo. A Cristina Hopper é uma colaboradora nossa. Temos mandados profissionais das nossas redes corporativas, mas não é suficiente. Mas a minha presença aqui, inclusive, é para dar esse recado, que não adianta as Forças Armadas fazerem a sua parte. No mundo cibernético não existe essa fronteira do civil e do militar. Então, eu prontamente aceitei o convite, porque uma das nossos objetivos é divulgar essa mentalidade de que tem que haver uma ação coordenada. E eu já citei um exemplo positivo, que foi a Rio+20, e foi o que foi possível fazer. Então, em cerca de 5, 6 meses, nós conversamos muito do que deveria ser feito para proteger as redes. No caso da Rio+20, como também dos grandes eventos, eu acredito que a ameaça não vai ser muito sofisticada. Basicamente, o que tem sido tentado é negação de serviço. Já existem ferramentas que ajudam as agências, as empresas a se proteger contra esses tipos de ataque de DDoS. Já existe. São ferramentas caras, mas estão disponíveis. E um dos motivos que a rede da Rio+20 ficou disponível full time foi justamente a proatividade. Então, a empresa vencedora e as agências que estavam lá trabalhando se prepararam para aquele tipo de ataque. Foi reportado cerca de 120 tentativas.
E como não se conseguiu derrubar a página da Rio+20, que seria vexaminoso para o país, que estava organizando a conferência, os hackers atacaram sites paralelos, ou que achavam que tinha alguma correlação com a questão do meio ambiente. Então, vários sites governamentais foram vítimas de ataque na semana da Rio+20. Mas a página da Rio+20 não caiu, ou sofreu no máximo uma instabilidade na semana anterior, aquela principal. Por quê? Por causa da proatividade. Conversamos com a empresa privada, ela atendeu às nossas recomendações de segurança, a Polícia Federal nos ajudou, a Anatel nos ajudou. Por exemplo, na Rio+20 nós tínhamos uma rede Wi-Fi com até 30 mil acessos simultâneos sem senha. Não tinha senha necessidade. E o que nós discutimos com a Anatel? Alguma forma de tornar essa rede Wi-Fi mais segura? Sim, foi conseguido. Então, em vez de, por exemplo, 10 hotspots, esse é o termo, os pontos de transmissão bem potentes, foram instalados 100 de menor potência para que o sinal ficasse circunscrito ao local de realização da conferência. Aumentou a segurança. Mas isso foi discutido antes. Então, nós verificamos, inclusive com empresas civis especializadas em gestão de risco, uma série de medidas que foram implementadas para Rio+20. E esse modelo deverá se repetir nos outros grandes eventos com uma complexidade maior, porque agora são 6 subsedes para a Copa das Confederações e 12 na Copa do Mundo. Mas isso ajuda a desenvolver o setor, sem dúvida nenhuma, com a participação da empresa nacional. E o aproveitamento das capacidades, que foi discutido aqui, ele está sendo pensado, pelo menos. Um dos projetos do setor cibernético é a Rede Nacional de Segurança da Informação e Criptografia. É uma rede de acadêmicos, é uma rede de cientistas, é uma rede de pesquisadores. Inclusive, os recursos para o funcionamento dessa rede não é do Ministério da Defesa, vai vir do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles aprovaram já por meio da FINEP recursos para implementarmos essa rede, porque interessa ao Brasil como um todo, essa colaboração dos nossos especialistas. Eu citei aqui, eu já conheço o Rodrigo há algum tempo, ele nos ministrou palestras, até foi à distância a primeira vez, né, Rodrigo? Ele perdeu o voo por outros motivos, mas ele tem sido um nosso parceiro aqui nas nossas conversas. Ok, obrigada pela resposta. Eu vou voltar aqui para o nosso público virtual, porque, em função até da recente aprovação da lei, essa pergunta, com certeza, está muito presente aqui também na plateia virtual. Como o tempo aqui é o inimigo meu, eu estou aqui toreando aqui o tempo e, ao mesmo tempo, os assuntos. Esse painel é fantástico, passaríamos aqui a manhã inteira, com certeza. Então, todos pediram a palavra. O que eu vou pedir, então, é que eu vou passar a palavra para todos, mas gostaria que, independente do ponto de vista que vocês queiram ainda comentar em relação ao que estava sendo discutido, não deixasse de falar um pouquinho sobre a questão da lei para responder a essas questões aqui que estão surgindo, também para já começar aí, ao longo do dia, nós teremos outros painéis em que possamos aí ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então, agora sim, todos vão falar novamente. É só uma questão de seguir aqui, Sobral. E depois eu sigo aqui. Todos podem fazer aqui considerações. Vai ser um 3 em 1, tá? Né? Vai falar um pouquinho sobre o que estava sendo discutido, a lei e considerações finais. Bom, ainda continuando na parte internacional de cyberguerra, realmente nos falta essa agência, esse comando, esse centro de articulação nacional de todas as forças. Nós não temos, ainda no Brasil. Né? Mas isso não impede e não vem impedindo que as forças, que as agências se conversem, se articulem, se coordenem e preparem-se para a proteção nacional. O general deu o exemplo da Rio+20, foi uma experiência, uma iniciativa onde nós estávamos todos juntos, sentados lá no Rio Centro. Agora, nos grandes eventos, foi decidido, o Exército vai coordenar a segurança cibernética, defesa cibernética nos grandes eventos, e nós vamos integrar essa coordenação, trazendo a capacidade, a força
e a nossa competência para esse esforço, não só a Polícia Federal, mas todos os órgãos, o Estado brasileiro inclui, obviamente, a sociedade civil, faz parte do Estado brasileiro, então é um esforço nacional. Então, não há essa agência ainda que tem essa missão de articular, mas já estamos nos articulando. Houve uma pergunta no começo se nós vamos perder para o crime, a ameaça. Não, não é. Sem sombra de dúvida, a ameaça do crime cibernético, essa posso falar com tranquilidade que é a minha área, não é mais forte que o Estado brasileiro. Não é. Basta-nos que nós estejamos preparados, capacitados, qualificados e estruturados para combater esta ameaça. Não há quadrilha dentro do Brasil que seja mais preparada do que o Estado brasileiro. Não há. Isso eu garanto que não há. Basta é que nós tenhamos a estrutura necessária para o enfrentamento desta quadrilha, deste crime organizado, na Polícia Federal e nas polícias estaduais. Um grande esforço com a sociedade na área de prevenção, educação, conscientização, né? Mas no nosso enfoque, que é a área de investigação, identificação e responsabilização do criminoso, nós temos total capacidade, somos mais fortes. Basta que haja estrutura. E faltava-nos a estrutura e um instrumento normativo. Nós temos leis e boas leis para combater a fraude, para combater a pornografia infantil, para combater outros delitos praticados na internet. Mas faltava alguns tipos penais para completar o direito brasileiro no material penal, para dar ao Estado a capacidade de proteger a sua população. E esta lacuna está sendo preenchida com a aprovação desses 2 projetos ontem pela Câmara, e se a presidenta sancionar, nós teremos sim um avanço que vai permitir que as forças, que o Estado brasileiro tenha um instrumento normativo. A lei não resolve. A lei não resolve, mas sem ela a gente não tem condições de resolver. Nós precisamos da lei e da estrutura na polícia para conseguir investigar. Depois de um processo judicial, do Ministério Público para denunciar, de um processo judicial para julgar, a defesa para apresentar a antítese e um processo democrático de julgamento. Aí sim nós vamos conseguir enfrentar e combater bem o criminoso. E só para concluir, Graça, nós, quando falamos de cyberguerra, temos que tomar muito cuidado de não tratar o criminoso como inimigo. Criminoso não é inimigo. Criminoso é criminoso. Criminoso nós temos as ferramentas para enfrentamento. Porque quando tratamos de guerra, o tema é forte, o tema é pesado. Por isso que há nós estamos vivendo em guerra no Brasil? Não. Nós não estamos em guerra no Brasil. Nós temos o crime. O crime que está sendo praticado, nós vamos reprimir. Agora, a ameaça de guerra, essa é a grande discussão. Nós vimos que no exterior já acontece. Se há a possibilidade nós vamos deixar de nos preparar para... E nessa preparação, o Exército vem com uma política muito boa de fomento à pesquisa, desenvolvimento, articulação com centros acadêmicos, que vai permitir ao Brasil que avance muito, porque é um esforço de longo prazo, de médio e longo prazo, e que precisa de grande força, de grande empenho para que esses projetos nasçam e continuem ao longo do tempo. Então, é uma grande política de educação, de prevenção, de preparação e de reação. A reação a Estado, se ofender a soberania através das nossas armas, que nós teremos, na parte de guerra, e na reação interna, mediante ações de segurança pública, para o enfrentamento do crime, que são situações completamente diferentes. Nós temos que ter esse cuidado ao enfrentar, porque se tratarmos o crime como guerra, realmente vai ficar nesse debate. Bom, nós não vivemos uma guerra interna, nós vivemos uma situação
de infrações. Mas precisamos nos preparar para a guerra, porque ela pode acontecer, e se acontecer e não estivermos preparados, a história demonstra o que acontece com quem não se prepara. Obrigado, Graça. Obrigada, Sobral. Estamos em guerra? Estamos em guerra. Eu divirjo cabalmente do Dr. Sobral. Ótimo, né? Estamos em guerra. Quando temos um poder instituído regional ou nacional que decreta o toque de recolher, nós estamos em guerra. Quando nós temos um poder que dita a vida do cidadão, nós estamos em guerra. Quando temos um momento na nossa nação brasileira em que as forças nacionais de segurança são chamadas, uma vez que as forças locais não são capazes de reprimir o necessário, nós estamos em guerra. Quando, em breve, teremos um momento muito próximo no nosso Estado em que vamos sofrer o cyberterrorismo, palavras do Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, quando esteve com o ministro Paulo Vanuc na OAB, está gravado, o Dr. Guilherme Shelby ele criou o programa Proteger, e ele defende que o Brasil está muito próximo, segundo os seus estudos, de sofrer um cyberterrorismo. Nesse momento, um determinado momento, vai ser criada uma Força Nacional de Segurança Cibernética para interagir com as forças locais. Temos que nos preparar para esse momento, porque ele vai acontecer num determinado momento. As forças são globais. Nós vimos o Anonymous, que justamente tem criminosos brasileiros que interagem com o Anonymous, com o LUSEC e outros grupos. O Grupo Raquinho do Ceará congestionou o portal do Ceará. Concordo que o Dr. Sobral não é um ato de guerra, etc. O Dr. Mariano já fez um liame doutrinário muito interessante. Até que ponto a segurança interna, nossas questões de segurança interna, passam a ser um estado de guerra? Sem dúvida. O Dr. Sobral tem razão. Nós não estamos em guerra, mas estamos numa sensação de guerra em todo o território nacional. Quase consenso aqui. Uma sensação de guerra nós temos. Né? Eu estava dando aula na USP com o professor Renato Apsiblum, né? Semana passada, e chegou uma mensagem da minha esposa: olha, a PUC parou, diz que aqui em Perdizes agora decretaram o toque de recolher, não vai ter aula de dança, temos que ficar todo mundo em casa com medo. Eu ligo para o 190, aciono tudo, etc. Ficamos todos com medo em casa, em Perdizes, e era um alarme falso, porque foi espalhada a notícia pelo Twitter, pelo Facebook. Né? Ou seja, alguma força virtual mágica decretou que os cidadãos têm que ficar em casa. Bem, se nós não estamos em guerra, senhores, nós temos hoje uma sensação de insegurança muito grande. Né? Pergunte para um coronel da Polícia Militar de São Paulo, vamos perguntar para o coronel Telhada: existe a guerra? Nós vivemos uma situação de guerra em todos os níveis? Ele vai dar resposta para os senhores. Eu nem preciso dar resposta para vocês. Eu sei que às vezes minhas posições são um pouco duras, mas eu acho que assim, a unanimidade, ela às vezes não é saudável. Eu concordo em quase tudo com o que o delegado Sobral falou, mas acho que até pela minha experiência de vida, etc., eu já vivi outras realidades que mostram realmente que nós... É como Roma. Se nós não tomarmos os espaços... Os romanos ganharam graça porque eles tomaram os espaços nos momentos certos. O Estado brasileiro não pode perder a oportunidade de tomar os espaços e ser forte. Nós temos que ter uma polícia forte, uma polícia federal forte, claro. Eu sou advogado, respeitando os direitos constitucionais. Eu sou o primeiro defensor da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais. Mas é o que o delegado Sobral fala em todas as suas palestras. O cidadão de bem está ficando em casa e os demais estão circulando. Se isso não é guerra, senhores, concordo, não é guerra. É uma sensação de guerra. Bom, vou só solicitar, eu sei que é difícil dessa altura, né? Mas tentar ver se a gente consegue resumir um pouquinho aí para dar tempo aí de todos falarem, porque já estão puxando a minha orelha aqui, mas é muito bom, né? Essa discussão é muito boa. Fica difícil estabelecer um limite aqui, mas infelizmente teremos que ter. Mas vamos continuar. Mariana. Bom, vamos lá. Antes eu preciso fazer um esclarecimento. Quando eu menciono que nós estamos começando atrasado, não significa que nós estamos atrás de qualquer outro país. Até em função de tudo que o Brasil conquistou através das suas forças armadas, no espaço de tempo curto, se isso é estar atrás, então eu não sei o que é estar na frente. Mas eu continuo com a minha opinião absolutamente formada quando eu falo que nós estamos atrás no aspecto pesquisa. Hoje, um dos maiores celeiros de pesquisa que existe
Se é para a gente obrigatoriamente falar de um exemplo, eu vou falar de um exemplo. Vamos falar do caso das Forças Armadas Americanas. O Exército Americano é um dos maiores celeiros de pesquisa tecnológica que pode se imaginar em termos mundiais. Então, eu acho que nós estamos, sim, atrasados no aspecto pesquisa, porque, muito embora a palavra de ordem obrigatoriamente tenha que ser colaboração e, como eu disse anteriormente, articulação, nós não podemos simplesmente ficar à mercê de interesses, sejam eles particulares ou cooperativos, em um assunto que afeta não corporações determinadas, não instituições determinadas, mas toda uma coletividade. Eu não posso simplesmente ficar à mercê de um determinado aplicativo, de uma determinada suíte de aplicativos, que amanhã ou depois se revele um verdadeiro cavalo de Troia com relação às minhas técnicas de defesa que eu vou colocar. Para isso eu preciso de pesquisa. Eu preciso do que há de melhor, da articulação, do conhecimento. Por isso que eu disse, conhecimento é a chave principal para a defesa nacional, nós estamos falando de soberania, cyberwar, ou também para a questão de segurança pública. E aqui eu vou ser obrigado a discutir e brigar um pouquinho com o meu irmão Coriolano, que eu discordo dele. Nós não estamos numa situação de guerra. O que existe é uma predominância de uma balbúrdia relacionada à situação de segurança pública. E isso, obviamente, quando você está falando de segurança pública, a primeira visão que uma pessoa vai ter é relacionada ao quê? A sua própria integridade física. Se nós vamos para o lado da tecnologia, ele vai pensar no quê? A sua integridade financeira, a sua integridade relacionada à sua honra, à sua imagem pessoal. E se ele sente que isso está de alguma maneira ameaçada, a sensação aí sim traduz um sentimento de temor. É diferente. Concordo em gênero, número e grau com o delegado Sobral, quanto a nós, Estado, termos plenas condições de fazer frente. Muito embora discorde do momento atual, eu acho que a gente não está exercitando essa nossa capacidade de fazer frente a algumas formas de criminalidade. Se tomar o controle na mão, concordo com você, é plenamente possível e viável. E não é muito difícil disso acontecer, e você sabe bem disso. Agora, obviamente, num momento em que você está vivenciando um temor com relação à sua imagem pessoal, ao seu patrimônio, ou até mesmo à sua vida, a sensação de temor, ela sobressai a qualquer outra coisa. Mas é alguma coisa que é passageira. Mude-se o momento e a situação, que você vai ver como tudo transforma-se. Então, não posso dizer, com relação não estamos em guerra de forma nenhuma, seja convencional, seja cibernética, seja lá o que for. Mas, por causa disso, vamos fazer como celebremente se eternizou nas palavras do nosso hino, vamos ficar deitados em berço esplêndido? Óbvio que não. O que nós devemos fazer é o que já está sendo feito. Preparação. Algumas coisas nós vamos continuar acertando como estamos, outras vamos estar um pouquinho mais atrasados, mas efetivamente a gente precisa seguir em frente, e isso está sendo feito. Então, falar, olha, hoje o Brasil simplesmente, eu diria que não reúne condições para se tornar um alvo de uma guerra cibernética. Eu não acho que os interesses mundiais poderiam, ou por uma eventual soberania estrangeira, bater o olho no Brasil e falar, opa, é aqui que eu vou atacar, é aqui que eu vou... Não nesse momento, mas o que pode mudar amanhã? Não sabemos. Qualquer coisa é exercício de clarividência, e não é o caso do que nós devemos fazer. Não existe. O Brasil, ele simplesmente passou, foram muitos e muitos anos, na vanguarda do que diz respeito à cibersegurança pela ausência de leis. Quantas vezes nós nos reunimos até aqui para discutir a respeito disso? Por quê? Não temos lei. Concordo com o que Sobral diz, concordo com o que o Coriolano diz, não tínhamos lei.
A lei, ela tem que se tornar uma ferramenta para ser utilizado pelas forças de segurança, seja segurança de soberania nacional, Forças Armadas, seja segurança individualmente falando, as forças de segurança estaduais, federal. Mas eu me recordo claramente de uma das audiências públicas na discussão do projeto Azeredo, no qual eu fui muito claro. Cheguei em Brasília, dentro do Congresso, e disse: eu, como profissional de segurança pública, estou aqui clamando para todos os legisladores que estão aqui que nos deem ferramenta para trabalhar. O projeto é bom? Tenho todas as minhas ressalvas, tenho todos os meus senões com relação a ele. Eu acho que ele foi desfigurado, mutilado, e ficou assim, vamos dizer, um arremedo do que poderia ser. Mas é uma ferramenta para atacar, para defender a sociedade. Se eu tiver uma bazuca, ótimo. Não tenho, me dá uma metralhadora, um fuzil. Não tem, me dá uma pistola. Não tenho, me dá um revólver. Então me dá a faca que eu vou com faca. É o que aconteceu. Não tinha nada específica e diretamente falando. Agora nós temos alguma coisa, né, Sobral? Agora nós temos. E com o tempo e a necessidade da própria sociedade, outras ferramentas irão. Mas a gente tinha que quebrar o ciclo de não ter nada. Agora nós temos. Com relação à participação, encerrando, me desculpe por me alongar um pouco, mas achei que os esclarecimentos são importantes. Não adianta as corporações, as pessoas individualmente falar: não, eu tenho que ser protegido pela polícia, pelas Forças Armadas. Não adianta jogar o abacaxi bem grande e mal descascado no colo das forças de segurança. Cada um tem que desempenhar o seu papel. Por quê? Ah, mas que importância posso ter eu numa situação de cyberguerra? Pode sim, ô camarada, porque a tua máquina pode estar sendo usada como parte de uma botnet que está atacando infraestrutura básica e necessária do país. Então você tem que fazer a sua parte. E eu estou falando de uma pessoa individualmente. Corporações também são importantes porque elas têm que prestar o auxílio, a colaboração na parte de pesquisa, voltados não para o interesse meramente comercial e individual, mas para o interesse coletivo. Elas têm que responder quando forem solicitadas, sim. Agora, finalmente encerrando, a questão é a seguinte: ah, mas poxa, será que não seria importante para as forças de segurança chamar então, chama os universitários, os especialistas das grandes corporações, que eles vão fazer? Uma coisa é você combater ameaças de natureza corporativas e outras. Outra coisa é você trabalhar com segurança. A maior dificuldade que todos nós da área pública temos é quando temos a necessidade de selecionar um profissional que vai atuar com a gente. Por quê? Ele tem que ter uma gama de conhecimento que é tão específico, enciclopédico, amplo, que não é fácil formar um profissional. E o Exército está correndo atrás disso, está tentando formar esses profissionais de uma maneira até acelerada. E está certo. Por quê? Porque entende onde está a necessidade. Então não adianta, então nós vamos contratar, vamos fazer uma licitação, vamos contratar a empresa e está resolvido o nosso problema. E a experiência de segurança pública, o tirocínio policial, que o Sobral gosta tanto de falar, e eu também, isso fica aonde? Então, tudo isso tem que ser levado para a parte de reflexão. Cada um desempenha um papel de extrema importância. E aí, eu fecho tudo dizendo, palavra de ordem, mais uma vez, insistindo, sendo chato, é articulação. Sem ela, difícil a gente pensar em fechar todas as portas que algumas ainda estão bem abertas. Obrigada. Bom, Rodrigo, você ficou aí para o final, deixa a sua mensagem aí. Bom, primeiro de tudo, eu não sei se é porque eu sou do interior, mas eu não me sinto em situação de guerra nenhuma. Ou talvez porque eu me senti em situação de guerra quando eu estava em Israel. Eu acabei de chegar em Tel Aviv e recebi a notícia que Eilat, que era a cidade onde eu estava antes, havia sido bombardeada.
Ali eu me senti numa situação de guerra. No Brasil eu não me sinto realmente numa situação de guerra. Concordo com o Sobral, acho que ninguém tem condição de ameaçar, um grupo criminoso não tem condição de ameaçar o Estado brasileiro. Acho que se as forças brasileiras estão sendo atacadas, quem está com medo são os criminosos, porque o criminoso, quando ele não tem para onde escapar, ele tenta simplesmente usar do terrorismo, e é isso que aconteceu aqui em São Paulo, na minha opinião. Voltando para o cenário cibernético, como o general disse aí, já há algum tempo eu atuo junto com o Exército, eles me chamaram, eu conversei para conversas, inicialmente estava em Israel ainda quando isso aconteceu. O Exército tem iniciativas como o Renascic, que já foi mencionada, que tenta trazer acadêmicos e hackers aí, respondendo à pergunta do Mercedes, como é que está a interação do Exército com os hackers. Não sei se você sabe, mas conhece um evento chamado Hackers to Hackers Conference? O Exército é a entidade pública que mais manda pessoas nesse evento aí que você foi palestrante. Então, assim, existe uma interação grande. Eu acho que o Brasil não está atrás, muito pelo contrário. Quando alguém fala que o Exército americano é o que mais desenvolve tecnologia, não se esqueçam que eles têm $1 bilhão por ano só para a defesa cibernética. O Brasil tem R$400 milhões em 4 anos. Então, dá para ter uma noção da diferença proporcional aí. O Brasil está fazendo o correto, que é desenvolver a indústria, fazer com que a indústria brasileira consiga empregar pessoas brasileiras, porque os talentos do Brasil estão trabalhando para empresas estrangeiras. Mercedes, qual empresa você trabalha mesmo? Trend. Trend é de onde? Japão. Tá, não é brasileira, tá vendo? Então, assim, os talentos brasileiros trabalham para empresas estrangeiras, então acho que o Exército está fazendo o que é correto, que é fazer com que o mercado brasileiro se desenvolva. E também não podemos esquecer que os Estados Unidos investir em tecnologia é simplesmente porque ele é o país mais vulnerável de todos. Eles são os mais dependentes da tecnologia estrangeira, muito mais do que nós. Tá? Toda a infraestrutura de telecom dos Estados Unidos está na mão de uma empresa chinesa que constantemente os americanos estão demonstrando que existem falhas, existem backdoors, propositadamente ou não, né? Talvez sejam só más práticas de codificação, que essa empresa insere no código, que é a Huawei, que por sinal o Brasil também tem algumas telcos que usam. Mas os Estados Unidos é o país mais dependente de tecnologia estrangeira. Eles desenvolvem muita tecnologia, mas eles usam muito. E mais do que só usar a tecnologia estrangeira, todo o processo dele de supply chain depende estritamente do país que eles mais acusam de espionagem industrial, que é da China. Tá? Então, eles são extremamente mais vulneráveis do que nós, eles estão numa situação muito pior do que nós, mesmo tendo muito mais dinheiro. Então, eu realmente acho que nós não estamos atrás, nós estamos muito bem. Obrigado. Bem, nem vou falar mais, já estourei bastante o tempo, mas foi ótimo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Muitos saíram de longe aqui para estar conosco nessa manhã. Perguntas, com certeza, muitas. Ao longo do dia tentaremos aí responder algumas delas. Convido, se vocês tiverem tempo aí de continuar conosco, provavelmente teremos oportunidades ainda de falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada a todos e deixo com você aí a continuidade aí da programação. Uma salva de palmas.